Ok, pessoal, estamos aqui no nosso ambiente vCenter, dois hosts ESXi. Cliquei no host 1, na aba Configuration e em Network. Essa é a minha primeira visão. Eu já tenho aqui um Standard Switch, chamado vSwitch 0. Então, por padrão, ele já cria esse switch, já adiciona uma placa de rede física, que são os uplinks, gigabit sempre, pelo menos, né? Pelo menos gigabit. Do lado esquerdo eu posso ver Virtual Machine Port Group, então eu tenho uma rede da minha máquina virtual, denominada VM Network, criada por padrão na instalação. Nela eu tenho 4 máquinas virtuais, que estão nesse grupo de portas, e tenho minha porta de VM Kernel Port, que é usada aqui nesse caso para fazer gerenciamento da minha rede. Tá? Então eu tenho um vSwitch, um uplink, tenho o meu Virtual Port Group e minha VM Kernel Port. Ponto importante, Standard Virtual Switch é configurado diretamente no host. Então, quando eu preciso alterar alguma configuração no meu Standard Virtual Switch, eu tenho que ter em mente que eu preciso fazer isso em cada um dos hosts. Ok? Isso é uma coisa muito importante. Se você não fizer dessa forma, se a nomenclatura dos objetos do seu Virtual Switch não estiver igual por entre os hosts, os recursos de HA, de vMotion podem não funcionar corretamente. Então, preste atenção nisso. Primeiro passo, vamos então editar esse Virtual Switch. Observe aqui que eu tenho 4 placas de rede física, né? VM-NIC 0 a VM-NIC 3. Todas estão conectadas a gigabit. Apenas uma está em uso pelo Virtual Switch. O primeiro ponto que eu vou fazer é, eu vou adicionar a VM-NIC 2 a esse meu Virtual Switch e vou ter um balanceamento por essas interfaces. Então eu volto aqui em Network, vou na propriedade do meu switch e na aba Network Adapter eu adiciono a minha VM-NIC 2. Next e Finish. Ok, Close. Pronto, agora eu tenho o meu vSwitch utilizando 2 placas de rede para uplink. Vamos então agora aproveitar para criar o meu segundo Virtual Switch. Então, para criar, eu clico em Add Network. Então, eu determino se o que eu vou criar é um Virtual Switch para Virtual Machine ou para VM Kernel. Virtual Machine. Seleciono quais as interfaces de rede que pertencerão a esse meu Virtual Switch. Observe que a minha interface VM-NIC 0 e VM-NIC 2 já estão em uso pelo vSwitch 0. Então eu vou utilizar A1 e A3 nesse meu switch. Aqui eu vou atribuir o nome para minha network, chamei então de Production Network. Poderia também já atribuir um VLAN ID. Já selecionei as placas de rede, Next e Finish. Observe então que agora eu tenho 2 switches, né? 2 Standard Virtual Switch, agora vSwitch 1 criado com 2 placas de rede pré-uplink e com uma Virtual Machine Port Group. Eu também posso utilizar esse meu switch, meu Virtual Switch, para fazer a conexão com o meu storage. Então eu já vou prepará-lo para isso. Tendo então meus 2 switches virtuais criados, eu vou adicionar um grupo de porta para conexão com o meu storage. Então eu adiciono aqui propriedades do meu switch virtual e clico em Add. Seleciono o VM Kernel. Relembre, VM Kernel é usado para vSphere vMotion, a SCSI e NFS, para acesso a SCSI e NFS, a Storage IP, e para gerenciamento do host ESXi. Clique em Next. Vou atribuir o nome da minha rede. Aqui eu vou chamar de rede storage. Posso definir minha tag de VLAN. Eu vou definir para que fim eu vou utilizar esse port group. Eu vou usar para vMotion, eu vou usar para fault tolerance e eu posso usar para management traffic. Vou deixar apenas vMotion. Eu devo atribuir um endereçamento IP para essa rede, no caso a minha rede de storage. Vou colocar 10.10.10.10, uma máscara. É apenas uma rede de conexão com o meu storage. Aqui eu já tenho um desenho de como vai ficar criado essa minha VM Kernel Port e Finish. Excelente, pessoal. Observe que agora eu tenho o meu vSwitch, ele tem criado um port group para minhas máquinas virtuais, chamado de Production Network. A placa de rede virtual vai ter acesso através desse grupo de portas. E eu tenho uma porta VM Kernel chamado Rede Storage, já com endereçamento IP, para conexão com o meu storage. Relembre que eu tenho que fazer essa mesma configuração no meu outro host. Então eu vou acionar o meu outro host e vou proceder com a mesma configuração. Primeiramente, vamos adicionar a segunda interface de rede no switch 0. Ok. E agora vamos criar
então o nosso segundo Virtual Switch. Seleciono as placas de redes, de uplink, o nome da minha rede, Production Network. Eu tenho que colocar o nome exatamente igual ao que está no outro host. Muito bem, criei. E agora eu vou na propriedades desse meu switch para adicionar o meu VM kernel. Next. Aqui eu chamei de rede storage e utilizei para vMotion. O endereço IP desse host é 10.10.10.20 com a máscara classe C. Muito bem. E finish. Close. Pronto, observe que eu já tenho agora meu vSwitch 1 criado com as mesmas características do host 1. Então é isso, pessoal, está criado o meu Virtual Switch, meu segundo Virtual Switch com as placas de rede selecionadas para uplink. A minha rede Production Network agora já fica disponível, então se eu editar alguma máquina virtual e adicionar uma placa de rede virtual nessa máquina, eu já posso então determinar qual a rede que ele vai pertencer, VM Network, criado na instalação do host SXI, e Production Network, que nós criamos agora no nosso segundo vSwitch. É isso, processo, observe que é bem simples, o ponto de atenção aí é, estando a Virtual Switch fica salvo no host SXI, então configure em todos os hosts com as mesmas nomenclaturas, converse com o administrador da parte de infraestrutura de network, para determinar performance, balanceamento, VLAN, a parte de NIC-Team, são aspectos mais avançados que você vai ter que ter aí a ajuda do pessoal da área de network. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na próxima aula.